cerca de 2.000 pessoas faleceram no estado de São Paulo na última temporada de dengue. 7 em Matão. E aí, minha gente, a tendência de uma temporada do mosquito para outra é de aumento se a gente não tomar providência séria. E a providência não é só dos governos, a providência tem que ser do cidadão, de cada pessoa, porque senão o mosquito não estará na mira de uma autoridade sanitária 24 horas por dia, mas a gente sim cuidando bem do nosso pedaço. Essa é uma tarefa de todos, de uma temporada que só está começando e preocupante, porque nós pegamos aqui um resíduo da temporada anterior já preocupante, com tendência a piorar se a gente não tomar medidas drásticas. A gente, que eu digo todos. Inclusive, claro, a prefeitura, que para isso realiza o dia D de combate à dengue, uma estratégia de ações de prevenção e eliminação de focos do mosquito, para conscientizar a população sobre a doença, mutirões de limpeza e tudo mais. E é o assunto que traz aqui ao programa o gerente de Vigilância em Saúde, Jonatas Custódio. Bom dia, Jonatas. Bom dia. E aí, como é que está o trabalho de vocês nesse momento? Vocês têm, por exemplo, no aparato aí de combate, a quantidade necessária de pessoas na vigilância? Sim, a gente fez agora um concurso público no começo do ano. Agora lá para maio, junho, a gente fez a contratação de 12 funcionários, onde agora a gente está com a equipe total para a gente estar desempenhando o nosso trabalho em campo. Tanto em campo, nos mutirões, quanto na aplicação de inseticida, em todas as nossas atividades. Hoje a gente tem 37 agentes de campo. E maquinário, entre eles o fumaceiro, vocês têm em quantidade para atender? Sim, a gente tem o fumacê, que é aquela nebulização veicular. A gente tem uma máquina que a gente só usa a nebulização veicular em casos extremos. Então, uma máquina é o suficiente para a gente estar realizando. E a costal, que é aquela que a gente vai na residência, que faz a aplicação do inseticida na residência, que é o método mais eficaz, que é aquele que, como o bombista está dentro da residência, ele consegue fazer a aplicação do inseticida tanto no quintal, tanto dentro da residência. A gente tem 6 máquinas, então a gente consegue fazer 6 turmas de trabalho. O que sei é que o fumacê faz um trabalho muito mais psicológico que efetivo no combate ao mosquito. Ele é um produto jogado aí no ar, aí na rua da pessoa lá e tudo mais, pode até combater um ou outro mosquito, mas efetivamente ele tem muito mais uma função psicológica nas pessoas de imaginar que aquilo lá é suficiente, mas não é. Sabendo-se que, porém, a pulverização com a máquina costal dentro mesmo do ambiente dessa casa ou do quintal, este sim é mais eficaz, né? E aí, quando acontece que um bairro está com muitos casos, pelo que sei, então essas ações mais drásticas são tomadas naquele bairro pontualmente. Tá, um bairro é composto por dezenas ou milhares de casas, dependendo do bairro. Essas máquinas que vocês têm e pessoal para operá-las são suficientes? Sim, como que funciona a aplicação do inseticida? Quando a gente tem um caso confirmado, a gente vai lá no bairro, a gente pega esse endereço, a gente tem que fazer toda uma ação no bairro para eliminar todos os criadouros. Aí a gente tem que pegar da casa do caso confirmado, abrir de 9 a 12 quarteirões em torno. Aí, com esses dados, a gente tem que mandar isso para Araraquara, lá na antiga SUSEM, onde eles vão fazer análise de quantos litros de inseticida o Estado vai mandar. Aí eles fazem a conta e a gente busca esse inseticida em Ribeirão. Então, quando a gente tem um caso no bairro, não é necessariamente que a gente vai fazer o bairro inteiro. Existe um perímetro que a gente tem que fazer em torno daquele caso confirmado. Então, se o morador mora na rua A, às vezes fala, mas não passou na minha rua. É que a gente tem que seguir o protocolo do Ministério, que a gente tem que fazer em torno esses de 9 a 12 quarteirões. Aí depender da extensão do quarteirão. Se o quarteirão é muito extenso, a gente abre 1 ou 2 por causa da distância. Essa delimitação em torno dessa casa, ou enfim, aí do caso verificado, ela é cientificamente suficiente ou é o que os recursos e o próprio veneno disponível permite? A gente faz os 2 métodos. O melhor método de prevenção é a eliminação do criadouro. É eliminar a larva enquanto ela está na água. O inseticida, ele é a última
é a última medida, porque eu já criei o mosquito, ele já contaminou alguém, então o melhor método, quando a gente faz um caso suspeito, a gente abre o bairro inteiro na ação mecânica. A gente vai lá no bairro, a gente vistoria todas as casas, faz a remoção do controle mecânico, aí a gente segue nesse protocolo para a gente estar fazendo a aplicação de inseticida. Porque se eu abrir o bairro inteiro na aplicação de inseticida, daqui 20 dias, se tiver algum outro caso suspeito, nessa casa que eu passei o inseticida, existe um período de no mínimo de 20 a 30 dias para mim poder realizar novamente uma aplicação. Então, se eu faço a aplicação no bairro inteiro, às vezes em um canto que eu não tinha um caso de dengue confirmado, quando eu for passar, quando tiver um caso confirmado, já não pode passar. Eu não posso fazer a aplicação. Que diabo de veneno é esse que só o governo pode comprar e se o município precisar, tem que buscar em Ribeirão? Toda uma complicação. Por que o próprio município não pode comprar isso? É um inseticida que agora o que o Estado está usando é o Cielo. Ele é de uso exclusivo do Estado. Só ele pode ter? Só ele pode comprar, ele compra e ele repassa para os municípios. A nossa central de distribuição é Ribeirão, então a gente tem que fazer todo esse processo. Antes de buscar o inseticida, a gente tem que vistoriar as casas, tem que dar uma pendência abaixo de 15%, eu não posso ter mais de 15% de casa fechada. Tem que seguir todo um protocolo, um processo para a liberação do inseticida. Você vê que a burocracia também impede o bom andamento do trabalho, né? Porque eles têm que fazer o levantamento, mandar para a antiga SUSEM para calcular a quantidade de veneno para ir buscar em Ribeirão Preto. De novo, né? É um dificultador aí, né? Mais um, né? Mais um. Na saúde pública, que não é bem o seu setor, mas você deve estar inteirado a respeito. Os testes de dengue estão disponíveis em quais pontos? Em toda a rede mesmo ou em algum ponto específico apenas? Para saber efetivamente se é dengue? Sim, a gente tem teste rápido em toda a unidade de saúde. Todas? Todas. A gente disponibiliza tanto o teste rápido, que é aquele que a partir de 2 dias a gente já consegue fazer o diagnóstico, tanto quanto o IgG e o IgM, que é aquele a partir do 5º dia de sintomas. Porque, infelizmente, ainda a gente tem aqueles pacientes que aparecem na rede no 10º dia de sintomas. Então, a gente tem que ter esse teste a partir do 6º dia para a gente poder fazer essa detecção dos casos. A gente sempre pede para a população, quando ela suspeita, ela procurar o mais rápido possível o posto de saúde, porque se ele vai lá com 1 ou 2 dias, faz o teste, deu positivo, como as notificações elas são lançadas no sistema, o controle de vetores já tem acesso. Então, tipo assim, você vai no posto, deu positivo, já aparece lá no computador do controle de vetores, eu já consigo fazer uma ação de imediato nesse bairro. Se eu demoro 10 dias para fazer uma notificação, já são 10 dias que essa pessoa está contaminada. Quando for no bairro fazer uma ação, talvez já é tarde. Às vezes já tem outras pessoas contaminadas também. E a burocracia acaba sendo um grande problema, né? Em todos os setores, ainda mais nesse, onde os órgãos públicos, prefeituras e tudo mais, podiam abrir mão aí se necessário, né, de processos licitatórios sob o argumento da emergência, né, em situações emergenciais, não ficar dependente. Outro dia, você vê como se esbarra nas ocasiões, né? Outro dia aqui que nós temos uma campanha para aquelas crianças, né, que precisam daquele leite caro e a justiça manda o Estado pagar, enfim... mas aí a coisa demora, aquele negócio, você viu todo que demora. Aí, se não fizer isso, a prefeitura tem que comprar cumprir a decisão judicial naquilo que é o Estado que tinha que dotar o produto dentro do município, mas sai às pressas comprando, mas às pressas que jeito? Num processo de licitação que demora, sei lá, 1 mês, 2 meses, não sei, você que deve saber melhor, né? Mesmo nessas coisas, outras coisas, aí você vê que a burocracia está sempre no meio atrapalhando o mundo, né? Ô Jonas, nós conversávamos antes de iniciar a entrevista, você me falar sobre o aumento do número de focos? Isso, a gente observou que esse ano, a maioria dos anos, quando chega o mês de junho, julho, a gente tem uma diminuição dos casos de dengue. Agosto, setembro, outubro, 1 ou 2 casos, ou até 0. A gente observou que esse ano a gente teve casos de dengue todos os meses. Né, a gente não teve uma interrupção nos casos. Né? Mês passado a gente teve quase 30, 40 casos, que era um mês que não era para a gente ter casos de dengue. Agora, com essa
aumento de chuva que a gente está tendo quase toda semana, a gente está tendo um dia que está chovendo. Ao realizar as visitas, os nossos agentes de campos, eles perceberam que eles estão encontrando novamente mais focos com água parada e larva, e onde também eu acho que foi o ano inteiro a gente pedindo a população, a colaboração, que é de extrema importância. A melhor forma da gente estar combatendo a dengue é eliminando ela no primeiro estágio, que é o estágio da água parada. Após que eu deixei a água parada, que eu criei a larva, tudo, as outras ações elas já não vão ser mais eficazes, porque aí é a questão da aplicação do inseticida. Às vezes, quando a gente passa o inseticida, esse pernilongo, esse mosquito, ele vai estar dentro da sua casa, ele pode estar debaixo de uma cama, atrás de um guarda-roupa. Então, por mais que o inseticida ele tenha uma eficácia, ele não tem uma eficácia de 100%. A eficácia dele vai ser de, no máximo, 50%. Sendo que, se a gente conseguir eliminar o foco no primeiro estágio da água parada, a eficiência é de 100%. Quer dizer, basta cada um cuidar do seu pedaço. Sim, é de extrema importância. A gente pede para tirar um dia na semana, que ele pare uns 10 minutinhos, que ele olhe o seu quintal, que com esse período de chuva, que ele olhe se não tem água parada em algum lugar. E um apelo que eu faço, que a gente está observando muito. Estamos achando larva em água de bebedouro animal. O que a gente pede para a população? Quando for trocar a água do seu animal, que faça a higienização do recipiente. Não só jogar a água fora ou colocar mais um pouco d'água. É todo dia pegar o seu potinho que você deixa a água do animal, ir em um tanque, passar uma buchinha com detergente e colocar uma água nova. Às vezes a gente fala, mas eu troquei a água. O ovo do mosquito ele aguenta 1 ano sem água. Sem água. Então, se eu deixar, se hoje ele criou, colocou lá o ovinho, por mais que eu tô eliminando todo dia essa água, o ovo tá lá. Eu só consigo eliminar esse ovo quando eu passo um sabão, um detergente. Então, a gente pede para a população, vamos tomar esse cuidado com a nossa água, nosso bebedouro animal. Infelizmente, durante as nossas visitas, a gente percebeu um aumento de 30%, de achando larva em recipiente do bebedouro animal. Aquela outra orientação que vocês sempre dão de conversar com o vizinho, escuta, você está cuidando aí bem e tal, porque os limites do mosquito vão para muito além da casa da pessoa. Tem toda uma vizinhança aí por onde esse mesmo mosquito circula, né? Então você faz sua tarefa direitinho na sua casa, seu vizinho não faz. Você tem um criador ali bem do lado, ali, cujo mosquito que ali nasce vai voar aí por todas, inclusive da sua casa. E é muito comum, inclusive, nas temporadas aí, acontecer, às vezes, de o sujeito chamar a atenção do vizinho, aí dá até briga, discussão. Na minha casa cuido eu, não sei o quê. O sujeito precisa lembrar que... né? Você não voa, mas o mosquito voa, meu filho. Ele vai para casa do vizinho, sim, tem que... Não basta você dizer na minha casa mando eu, porque lá o mosquito manda também, nesse caso, né? Sim. Para assuntos de dengue, o mosquito é que manda na tua casa, se você deixar. Sim, a gente trabalha, a prefeitura em si está todo num conjunto, em uma força-tarefa. Quando a equipe do controle de vetores ele passa em um bairro, que ele encontra alguma residência que precisa de uma atenção, de alguma intervenção, a gente entra em contato com o departamento de tributos, com o departamento de meio ambiente, a gente vai junto com o fiscal desse departamento para a gente tentar resolver as ações. É uma medida extrema, que a gente precisa chamar os outros departamentos, às vezes o Tributos vai lá, infelizmente ele tem que notificar o morador dando um prazo de limpeza. Se ele não realiza essa limpeza, aí o Tributos faz aplicações, os procedimentos legais que tem, porque a gente estava observando que a gente passava hoje, voltava amanhã, voltava depois, e o morador ele não estava tomando esses cuidados necessários. Então a gente está todo em um conjunto. Às vezes a gente vai em uma casa que é um terreno abandonado, que está com mato alto, alguma coisa, a gente entra em contato com o Tributos, a gente procura saber lá no Tributos quem que é o proprietário, a gente entra em contato com o proprietário, faz o contato com ele, dá um prazo para ele fazer a limpeza do terreno, a gente volta, se ele não faz, a gente avisa o Tributos, aí o Tributos faz uma notificação para ele, dando um prazo. As ações que o município está tendo. A gente trabalha nesse combate à dengue, a gente fala que aos 12 meses do ano, a gente não para. Essa semana a gente está realizando alguns mutirões de limpeza, vamos realizar algumas
campanha de conscientização no centro, no semáforo com faixa, mas é ações que a gente vem desempenhando os mutirões desde janeiro, a gente vai continuar até finalzinho de dezembro com esses mutirões durante a semana, é ações, porque a gente sabe que quando começa janeiro, fevereiro, março, é os meses que sempre aparece, explode os casos de dengue. A nossa preocupação é, se agora em novembro eu estou tendo 2, 10 casos de dengue, dezembro isso pode aumentar para 30, 40, que era um mês que não tinha, o que eu posso esperar de janeiro? Então eu falo assim, eu preciso da ajuda da população agora, nesses meses, novembro, dezembro, janeiro, que são meses chuvosos, para a gente conseguir controlar a dengue para fevereiro, março. Alguma dúvida? Só uma. Ainda existe muita resistência para receber pessoal nas casas? Infelizmente. Diminuiu bem essa recusa dos moradores, mas a nossa maior recusa que a gente tem é quando a gente faz a aplicação do inseticida na residência. Muitos moradores falam, na minha casa não vai passar, vai ficar com cheiro a minha casa. A gente tem grande recusa na parte quando a gente tem que fazer a aplicação do inseticida. Infelizmente. Que já é praticamente o último recurso, né? Que praticamente é o último recurso. É isso, ó. Nem Pink Floyd explica, né, essas coisas. Só a NASA é na causa, como eles dizem, né? Difícil. O brasileiro faz umas coisas às vezes assustadoras. Né? Mas, enfim. Muito obrigado, Jonatas, pela presença aqui, pelas orientações, e vocês que são nossos ouvintes, internautas e telespectadores também, tenham paciência com a gente, porque nós temos que cumprir o nosso dever. Nosso dever é proporcionar o esclarecimento, o conhecimento público das coisas. Isso é muito sério, muito grave. E a temporada é tão longa que nós vamos ter que voltar a falar mais vezes sobre isso, e fica até cansativo às vezes. Mas lembre-se disso, tanto para a autoridade quanto para a gente, cada um dentro da sua atribuição, isso é um dever e nós temos que fazer isso, assim como é seu dever também, saber como fazer e atuar aí fazendo a tua parte, porque, como eu disse, o mosquito não respeita nem a autoridade sanitária e nem a gente se deixar ele voando aí, né, para cá e para lá. Então é papel de todo mundo, vamos cuidar. Obrigado a você, Jonas. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu?